Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 ao versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras de coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça, com o qual todo o corpo, suprido, organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Visto que morreste com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais a tais mandamentos como se vivesse no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas desapareceram com o uso, pois são preceitos e doutrinas de homens. Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 ao 22 da palavra de Deus. Primeiramente, a graça e a paz a todos. Eu decidi abrir esse vídeo com essa passagem dessa epístola paulina de Paulo escrevendo para a igreja de Colossos, ao qual ele está ali enviando uma carta para aquela igreja que vivia um momento em que muitas heresias ali corriam no seio da igreja, e Epáfra, que era um dos discípulos de Paulo, vai visitar Paulo já na prisão em Roma, e Paulo ali, para auxiliar Epáfras, que era um discípulo e talvez, acredite-se que até era o pastor daquela igreja local, ele estava ali passando por momentos que muitas heresias estavam correndo no seio da igreja, e havia muitas coisas ali que estavam atrapalhando, na realidade, o decorrer da obra, que eram conceitos de doutrinas como os do judaísmo, pensamentos helenistas, que havia muitos gregos ali, filosofias humanas que estavam atrapalhando o andamento da obra de Deus, e isso estava se permeando no seio da igreja, fazendo distorção do evangelho. E ali a gente vai ver Paulo falando sobre preceitos do que comer, do que não pode tocar, de usos e costumes de doutrinas humanas, de homens, né? E ele vai falar também do sábado, né? Muitas pessoas me perguntam, ah, Marcos, eu posso beber isso? Ah, Marcos, eu posso comer isso? Ah, Marcos, temos que guardar o sábado, né? As perguntas que me fazem geralmente são essas. E fora os usos e costumes. Ah, Marcos, eu devo usar véu, eu devo usar terno, eu devo... são preceitos que me perguntam diariamente. Essas perguntas bombam aqui e as pessoas me perguntam isso. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: assim como Paulo, eu quero deixar bem claro que Jesus Cristo não nos chama, nem eu e você, para viver um ritual de mandamentos humanos, de doutrinas humanas, ou de preceitos, ou de ideias ou filosofias humanas. Jesus Cristo, ele chama eu e você para a liberdade do Evangelho. E quando eu falo da liberdade do Evangelho, ela não está distinta ali se eu guardo o sábado, ou se eu como, ou se eu bebo tal coisa, né? Na realidade, até que de fato nós temos seguido os mandamentos bíblicos de Cristo, que Cristo nos deixou, que é isso realmente que Jesus tem falado na palavra e nos evangelhos, é exposto isso, é isso que é exposto nas cartas. As cartas paulinas, as epístolas que foram escritas, os evangelhos, eles não são bem claros quanto a guardar o sábado, quanto eu posso comer, beber. Tudo isso é bem claro, não tenho dúvida disso, entendeu? As pessoas, elas leem um texto e elas muitas das vezes interpretam de maneira errônea. O evangelho não é isso. Isso daí se chama legalismo. Ah, porque para vir aqui você tem que guardar o sábado. Porque para vir aqui, né, você tem que não pode comer carne de porco. Porque para vir aqui você tem que usar só terno. Claro, você também não vai andar de qualquer jeito. Vai andar com roupas sensuais ou expondo seu corpo dentro da casa de Deus. Isso seria também até um abuso da sua parte. Você vai da sua maneira que você pode se vestir, é claro, uma maneira que não seja
espalhafatosa, que não seja sensual, mas uma maneira simples. Quando você vai se apresentar a um juízo, você não vai de shorts, você não vai pelado, você não vai com roupas sensuais. Tem até uma coisa ali que você vai, como você deve se comportar na frente do juiz. E eu acredito que na casa de Deus não pode ser diferente. Se para um juiz, que é uma autoridade humana, você já faz isso, por que para Deus você tem que ir de qualquer jeito? Não que você seja obrigado. Veja bem, Cristo nos chama, eu e você, para a liberdade. Mas a liberdade nossa, ela é espreitada até o ponto que eu não faço o meu irmão pecar. Se você vai com uma roupa, que você faz o seu irmão pecar, o seu, né, olhando aquela roupa que você se veste, pensando até pensamentos que não tem nada a ver com o que está sendo no culto, você já está pecando. Né? Aí você tem que analisar isso. Né? A mulher tem que saber como se portar no culto, assim como o homem também. E nos demais assuntos, quanto à guarda de sábado, ao que comer, ao que beber, a Bíblia é claro. Né? Isso Paulo fala, ele fala bem aqui claramente, ó. Ele fala aqui, ó, no 17 do texto, ele fala assim, ó, os quais são, no 16 ele fala assim, ó, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou sábados, os quais, no 17 ele fala assim, são sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Quer dizer, trazendo para uma explicação mais lógica, isto é sombra do Velho Testamento, da Antiga Aliança. Na Nova Aliança, Cristo, ele institui diferente. Não é os usos e costumes que vão fazer você. Na realidade, Cristo ele nos dá 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti próprio. Entendeu? Então, tem que analisar bem isso daí, entendeu? Isso daí, quanto a guardar o sábado, essas coisas, são tudo doutrinas humanas. Então, tome cuidado, tá? Que ninguém vos engane para isso. Quero que você medite nessa palavra aí, que Deus abençoe a todos e que venhamos fugir do legalismo. O legalismo é o excesso, são doutrinas humanas que muitas das vezes acabam se tornando um fardo na vida das pessoas, impedindo as pessoas de verdadeiramente a seguir a Cristo. Deus abençoe a todos, um abração. Tchau, tchau.